Seja bem-vindo à nossa aula, a utilização do exercício físico na prevenção das doenças cardiovasculares. Meu nome é Giliardi de Oliveira Campos, eu sou professor de Educação Física, sou especialista em musculação e personal trainer e atualmente estou finalizando o meu trabalho de mestrado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. A minha linha de pesquisa são idosos hipertensos que são submetidos aos protocolos de exercício físico. Joia, pessoal? Bem, o tema da nossa aula ele é muito importante devido ao grande aumento de doenças cardiovasculares no nosso país. A incidência tem aumentado demais. Você que é educador físico, sabia que a cada 3 minutos um coração para de bater? É isso mesmo. E a cada 3 minutos uma pessoa está tendo um infarto agudo do miocárdio aqui no nosso país. Se essa pessoa teve um infarto, você sabe como treiná-la? Você sabe por onde começar? Ou melhor, você sabe prevenir o infarto agudo através de exercícios físicos que são eficientes? Bem, o intuito nosso hoje é exatamente isso, discutir algumas formas de exercício físico para que você consiga ter uma conduta adequada quando você for treinar esse paciente, para prevenir a doença cardiovascular ou até mesmo utilizar o treinamento físico se, porventura, esse seu paciente ou aluno já tiver sofrido algum evento cardiovascular. Joia? Então, para iniciar nossa aula, pessoal, vou comentar com vocês algumas coisas que são importantes, né? O infarto agudo, normalmente, do miocárdio, ele se dá pelo fato do aumento aqui, ó, da gordura na parede das artérias. Então, o aumento da placa de ateroma aqui, ó, que se dá pelo aumento daquela lipoproteína de baixa densidade, sabe, o LDL? O LDL aumentado, ele está sendo transportado junto ao fluxo sanguíneo, né? Junto com os nutrientes e o sangue. À medida que ele está muito aumentado, ele vai se prendendo aqui na parede das artérias, até que essa luz aqui, ó, do vaso, ou seja, o fluxo sanguíneo, ele começa a passar com muita dificuldade, e aí esse paciente ele começa a ter aquela dor no peito, e aí é quando acontece o infarto, ou por aumento, o deslocamento dessa placa por um território menor, e aí o sangue não consegue passar e acontece o infarto. E também pode acontecer as doenças cerebrais, né? Que são o AVC, que é acidente vascular cerebral, ou AVE, que é o acidente vascular encefálico. Todas essas doenças aqui, pessoal, elas se dão, muitas vezes, não só pelo aumento da lipoproteína de baixa densidade que eu estou comentando com vocês, mas também por doença arterial, a hipertensão arterial, que ela é decorrente do aumento da pressão nos vasos sanguíneos do seu aluno ou do seu paciente. Ou seja, se o seu paciente ele já é hipertenso, ele tem grandes chances, se for uma hipertensão descompensada, ele tem grandes chances de desenvolver doença arterial coronariana, porque a hipertensão arterial ela vai fazendo microlesões também na parede da artéria, e essa microlesão ela vai sendo calcificada com essas lipoproteínas de baixa densidade. Então, se o seu paciente ele é um hipertenso e não está tão controlado, ele pode sim desenvolver uma doença aqui, um aumento aqui da chance dele ter um evento cardiovascular devido a essa hipertensão arterial. Por isso que eu mencionei ela aqui em cima no slide para a gente recordar que a hipertensão arterial é uma doença cardiovascular que ela deixa o seu paciente predisposto a desenvolver as outras doenças, joia? Então nós temos sim que utilizar o exercício físico perante essa problema de saúde pública que nós estamos passando nos dias de hoje. Joia, pessoal? Então só para relembrar isso aqui, né, que eu passei com vocês, eu trouxe esse paper aqui, que ele é muito importante, ele é muito bacana, é um estudo aqui que foi publicado em 2015, nessa revista que é muito importante aqui, Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, e ele trata o seguinte, que o exercício físico ele é à frente, é uma terapia no combate, né, e até mesmo na prevenção de 26 tipos de doenças crônicas, dentre elas, até mesmo as doenças psiquiátricas e neurológicas, depressão, estresse, doença de Parkinson, doença metabólica, diabetes, síndrome metabólica, obesidade, e hoje nós vamos falar das doenças cardiovasculares. Ou seja, o exercício físico ele é benéfico para todos esses tipos de doenças
que hoje são comuns na nossa sociedade. Então, você que é professor de educação física, você que é treinador, tem que estar preparado sim para tratar aquele seu paciente que ele é recorrente com tratamento de depressão, que ele anda muito estressado, que ele possui algum outro tipo de doença que vai diminuir a sobrevida dele. Joia, pessoal? Então, hoje nós vamos tratar aqui das doenças cardiovasculares. Eu vou falar um pouquinho para vocês com relação à doença coronariana, né? Que ela compromete o fluxo sanguíneo, como eu comentei com vocês aí, naquele slide que tem o desenho lá. A cardiomiopatia hipertrófica, ela se dá através do aumento da pressão arterial, né? E aí a hipertensão, como eu comentei com vocês, ela causa esses danos nas válvulas cardíacas. Então, por isso que a hipertensão arterial sistêmica, quando ela não é tratada, ela é tão ruim para a nossa saúde, porque ela causa uma cardiomiopatia hipertrófica, que é uma patologia. O seu coração ele aumenta de volume, muitas vezes ele pode aumentar o volume da massa muscular ventricular como um tecido conjuntivo, que não tem função mecânica no coração. Ou seja, o seu coração ele funciona com mais dificuldade, porque essa hipertrofia está atrapalhando a fração dele de ejeção, ou seja, aquele esvaziamento da câmara cardíaca para mandar o sangue para todo o sistema. Joia? E há também a cardiomiopatia hipertrófica, que a gente chama na parte de dentro da câmara cardíaca, dentro do ventrículo, que ela diminui o espaço do ventrículo, ou seja, o enchimento desse coração também fica comprometido. Então, daí a importância da gente não deixar um paciente que é hipertenso não controlar essa pressão arterial através do exercício físico, né? O que nós sabemos? Quanto maior é a dificuldade de controlar a pressão desse paciente, ou seja, se você tem um paciente que ele toma 1 ou 2 medicações para poder controlar a pressão dele, você pode ter certeza que ele já é um paciente um pouco mais grave, porque apenas uma medicação não está sendo suficiente para controlar essa pressão alta dele. Porque nós temos classificações diferentes de medicação para pressão. Nós temos os inibidores de enzima, que são conversoras da angiotensina, né? Nós temos as medicações que são diuréticos, e temos os bloqueadores também da renina-angiotensina. Não vou entrar em detalhe com vocês, porque não é o tema da aula, mas o que é importante nós sabermos? Que 47 estudos aqui, que foram randomizados, envolvendo mais de 10 mil pacientes que tiveram infarto agudo, ou tiveram uma angioplastia, ou tinha dor no peito, utilizava marca-passo e doença no coração, eles participaram de um programa de reabilitação, né? E o outro grupo fez um tratamento medicamentoso por 12 ou mais semanas de intervenção. O que foi observado nesse estudo? Eles observaram que o exercício ele reduziu a mortalidade cardiovascular, mais do que o tratamento medicamentoso. Porque aqui, dentro dessa nota de corte aqui, 0,87 foi superior ao 0,74. Ou seja, o programa de reabilitação cardíaca, ele salva vidas, mais do que a medicação propriamente. E aí, o papel é nosso de levar um programa que seja eficiente para esse paciente que ele está em tratamento ou esse paciente que a gente quer prevenir. Joia, pessoal? Se você não sabe como montar um programa eficiente, fica aí comigo então, não perca essa aula.